Bom dia, irmãos, bom dia, amigos que nos assistem, você que está aí na sua casa, tomando as medidas necessárias para esse fim dessa pandemia. Bem, eu sou o Júnior, da Igreja Distrital Jardim Novo Mundo Sede, e bem-vindos a todos que estão nos assistindo. Bom, quero dizer que estou com saudade, de encontrar todos aqui nessa igreja, para juntos podermos louvar o nome do Senhor. Mas, enquanto isto, você nos assiste daí da sua casa e nós falamos aqui. Bem, sabemos que estamos passando por um momento difícil, de tristeza, de crise, mas o nosso Deus é forte e vitorioso. E tem um versículo na Bíblia, que eu gosto muito dele, ele se encontra em Salmo 136, verso 1, que se diz assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Então, que possamos ter fé em Jesus e que tudo isso vai passar. Bom, agora vamos entoar, você que está em casa, cante conosco o hino 124, Meu Nome em Tuas Mãos. Santas mãos estão gravados, meu nome e o teu, ó meu querido irmão. Meu nome está nas mãos de meu Jesus. Foi ali na cruz que o escreveu. Esquecer-me não será possível. Tem sobre as mãos meu nome lá do céu, ao sinal em suas mãos de luz, que no próprio céu nos lembra a cruz. Mas também está meu pobre nome, escrito ali nas mãos de meu Jesus. Meu nome está nas mãos de meu Jesus. Foi ali na cruz que o escreveu. Esquecer-me não será possível. Tem sobre as mãos meu nome lá no céu. Foi na dura cruz em que morreu, que tais cicatrizes recebeu. Mas ao ver as mãos assim sangrarem, ele viu também ali o nome meu. Meu nome está nas mãos de meu Jesus. Foi ali na cruz que o escreveu. Esquecer-me não será possível. Tem sobre as mãos meu nome lá no céu. Agora vamos orar para iniciar a escola sabatina. Oremos. Senhor Deus, nosso querido Pai, graças te damos por mais um sábado, mais uma semana que se passou, e mais um sábado estarmos adorando o Senhor. Continue conosco, continue cuidando de nós, e cuide também da mensagem que vai ser falada, da escola sabatina deste sábado. Sabemos que o Senhor tem grandes ensinamentos para nos dar. Continue conosco, nos livre do mal, nos ajude, hoje e sempre. É isso que te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, agora, como de costume,
vamos receber as nossas notícias do nosso campo missionário. Informativo Mundial das Missões. O cego espiritual. Osten é adventista e agricultor na Noruega, e certo dia ouviu um sermão na igreja que o deixou ofendido. O homem que pregou se vestia de maneira bem simples e pregou com o coração, usando textos bíblicos sobre o amor de Deus. Osten gostava de sermões duros e de preferência que se baseavam apenas nos livros de Ellen White. Mas ao final do sermão, ele ouviu a voz de Deus dizendo: "Você precisa confiar em mim." Ao voltar para casa, Osten decidiu provar que o pregador estava errado, e para isso passou horas lendo a Bíblia. Mas após um ano de pesquisa, ele se sentiu confuso. E então a história sobre como Jesus devolveu a visão ao cego Bartimeu o impressionou. Osten percebeu que espiritualmente ele era como Bartimeu e precisava pedir a Deus para lhe abrir os olhos. Ele clamou a Deus: "Dei-me uma visão espiritual." E então lembrou-se da história bíblica dos 2 discípulos a caminho de Emaús. Eles caminharam com Jesus, porém não o reconheceram. Seus olhos foram abertos somente quando, em casa, Jesus orou pelo alimento. Osten percebeu que estava longe de Jesus por causa de seu apego à verdade que ele mesmo tinha estabelecido. A partir desse dia, a Bíblia se tornou mais viva para ele. Ele podia ver algo dele em cada história dos evangelhos. Os relatos da Bíblia e os livros de Ellen White ganharam nova vida, e Osten passou a testemunhar sobre sua transformação. Depois de algum tempo, ele foi convidado a ser pastor, e hoje prega de forma amorosa sobre a salvação em Jesus. Em 2017, a sua oferta ajudou a transformar o porão da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Betel, em Oslo, em um centro de influência para jovens. Obrigado por sua ajuda! E neste trimestre, nossas ofertas irão mais uma vez construir um centro de influência na Noruega, desta vez em Sortland. Sejamos liberais. Bom dia a todos. Que privilégio e que alegria nós temos de podermos estudar a lição da Escola Sabatina com vocês. A lição desta semana é a lição número 10. E o título da lição é A Bíblia como História. Sabe, meus queridos, quando eu vi esse tema aqui, eu fiquei intrigado. Porque muitos afirmam que a Bíblia é um conto de histórias da carochinha. Mas ao estudar a lição, e é lógico que a minha fé também não ia permitir que eu parasse nesse pensamento, eu percebi que a base da história é a Bíblia, é a palavra do nosso Deus. O verso para memorizar, ele está lá em Êxodo 20, no versículo 2, e também Deuteronômio 5, versículo 6. E lá nos diz assim: "Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito." Então veja, como que o Senhor, ele foi estratégico nesse verso. Então aqui, além dele informar a história, ele reafirma que ele é o Deus Criador, ele é o nosso Deus. Então veja que coisa maravilhosa, né? Então não é um simples fato assim, o povo saiu do Egito, não. Temos um Deus, a Bíblia afirma que há um Deus, o nosso Deus. E foi ele quem tirou, então, o seu povo da escravidão ali do Egito. Tá? Então não é uma simples menção de um fato, mas além de mencionar um fato, confirma a existência, a autoridade e o poder de Deus sobre o seu povo e sobre a história. A Bíblia, ela é constituída na história.
A história bíblica, ela se move em uma direção linear, tá? E o início dessa história se dá com a criação de todas as coisas. A criação que o nosso Deus fez. E ela termina, ela tem um final. E ela vai terminar na volta do Senhor Jesus, onde a terra será restaurada e nós vamos ter a ressurreição daqueles que descansam hoje na sepultura. Então será algo maravilhoso. E eu sinto uma paz tão grande, irmãos, em saber disso. Você também não sente? De você saber que a história do mundo, ela já está predita, já está escrita nas páginas da palavra do nosso Deus. Que maravilha! Quando você toma um avião, ou um ônibus, ou sai para uma viagem, você já sabe o percurso, sabe aonde você quer chegar. E isso é muito bom. E na história da humanidade não é diferente. A nossa história, ela está traçada já na Bíblia. Então eu sinto muita segurança. Então quando a gente vê muitos acontecimentos aí, muitas coisas, a gente fica preocupado, muitas pessoas ficam desesperadas. Mas a verdade é que a gente não precisa, porque nós já conhecemos a história, já sabemos qual vai ser o final. E ao saber disso, nós podemos escolher de que lado nós vamos estar. O lado vencedor, é claro, né? o lado de Deus. E a Bíblia, meus queridos, ela admite um Deus que age pessoalmente na história. Ele não é um Deus, a Bíblia não tenta provar a existência de Deus, não. Porque a existência de Deus já é um fato. Então a Bíblia, ela apenas narra a história de um Deus. A Bíblia não existe para provar a existência de Deus. Mas Deus, ele já está implícito e explícito na história bíblica, no relato bíblico. E a lição, ela avança e ela vem nos mostrando então evidências dos fatos bíblicos. Por exemplo, na parte de domingo, aqui nos fala a respeito de Davi, Salomão e a monarquia, certo? Muitos estudiosos, eles querem provar que Davi, ele não existiu. Mas você não percebe que essa tentativa é uma tentativa, é um propósito satânico? É verdade, parece um pouco forte, mas é verdade. Porque você já imaginou se Davi não tivesse existido? Se Davi não tivesse existido, não teria existido Salomão, não teria existido um templo, não teria existido o próprio Messias, porque o Messias vem da linhagem de Davi. Então você consegue perceber a sutileza do inimigo em querer destruir a história bíblica? Então nós temos que estar atentos, né, de estar com os nossos olhos bem abertos a respeito disso. Tá? Quando nós vamos lá para 1 Samuel 17, lá é uma história muito conhecida. Você se lembra qual história que é? Isso mesmo, é a história de Golias, de como Davi ele venceu Golias. E Davi, ali no vale de Elá, né, com apenas uma pedrinha na funda, né, a gente até conhece a musiquinha, né? Girou, 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 e o gigante veio ao chão. E é verdadeiro. E ali, depois que Davi cortou a cabeça daquele gigante, o exército dos filisteus saiu em fuga. E eles foram perseguidos e eles caíram no caminho de Esbal. Então, meus queridos, nós, no caminho de Saraim, tá? E quando nós vamos então para a arqueologia, nós vamos descobrindo, a arqueologia ela vai descobrindo a confirmação, ela vai descobrindo os fatos que vão confirmando a história. Por exemplo, lá no sítio arqueológico de Kirbet Queiafa, ele fica localizado exatamente na área do acampamento israelita descrita nesse capítulo aí. E nas escavações eles encontraram evidências que confirmam que realmente houve esse momento, houve essa batalha ali naquele lugar, tá certo? E existem outros achados, né, na arqueologia que vai confirmando, né, que a gente vai tendo certeza realmente da história,
né? Por exemplo, em 1993, as escavações lá na cidade de Tel Dan, no norte, descobriram uma inscrição enorme, escrita pelo rei Hazael de Damasco, que registrou a sua vitória sobre o povo de Israel e sobre a casa de Davi. Então veja, meus queridos, citando aí Davi, né? Então nós podemos confiar tranquilamente que Davi ele existiu historicamente, como é confirmado na palavra de Deus. Tá? Então, ok, muito bem. Nós vamos avançando e nós vamos para a parte de segunda-feira. E a parte de segunda-feira foca em Isaías, no rei Ezequias e no rei Senaqueribe. Quem era Isaías? O profeta do Senhor. Quem foi Ezequias? O rei de Judá. E Senaqueribe? Senaqueribe era o rei da Assíria. E ao ler aqui o capítulo 36 e 37 de Isaías, você vai ver ali que Senaqueribe ele estava ameaçando o rei Ezequias e ele queria invadir Judá, invadir ali Jerusalém. Só que houve uma intervenção divina. O anjo do Senhor, ele foi ao acampamento dos assírios e ali o anjo do Senhor, de maneira sobrenatural, ele matou 185 mil soldados. E o rei, então, Senaqueribe, quando amanheceu o dia, não lhe restou, então, nada a fazer, a não ser ir embora sem atacar, sem tomar posse ali de Jerusalém. E é interessante, meus queridos, que nas escavações confirmam, então, nos escombros, né, confirmam a respeito dessa batalha que o rei Senaqueribe ele instaurou nas cidades ao redor, mas não menciona nada sobre a vitória sobre Judá e a invasão de Jerusalém. Tá? Então não tem nenhum registro, tem registro de outras vitórias que ele teve, mas sobre Judá então não há nenhum registro. Tá? Confirmando então o relato bíblico de que o anjo do Senhor ele destruiu o exército de Senaqueribe de uma maneira sobrenatural, mediante o poder de Deus. E avançando então no relato bíblico, na parte de terça-feira, nos fala a respeito do profeta Daniel, nos fala a respeito de Nabucodonosor e da cidade de Babilônia. Tá? O rei Daniel, o profeta Daniel, ele decidiu firmemente no seu coração de servir ao Senhor. Ele foi uma pessoa íntegra, uma pessoa reta, e desde o início, já desde o momento em que eles chegaram, né, na corte babilônica, ele decidiu no seu coração não se contaminar, né, com a iguaria do rei. Decidiu manter uma alimentação equilibrada, uma alimentação saudável. E isso foi uma grande bênção, né, deu uma grande vantagem para Daniel, porque ele desenvolveu um pensamento claro, desenvolveu sabedoria e entendimento que vinham direto do céu. Por quê? Porque ele decidiu servir firmemente ao Senhor e ele seguiu também os princípios na área de saúde. Né? E quando é descrito a respeito de Babilônia, as escavações vão nos mostrando, né, muitas evidências de que realmente Babilônia foi um reino poderoso. Foram encontrados também o selo de Daniel, do profeta Daniel. Tá? Então tudo isso vem confirmando, tá, a respeito da existência de Daniel, de Nabucodonosor e de Babilônia. Outra coisa interessante é que na profecia representa então Babilônia com leões. E nas escavações foi encontrada desenhos de 120 leões, né, confirmando aí essa figura de linguagem, essa imagem aí de que a Babilônia sendo representada aí por leão. Tá? O leão, então, ele foi um símbolo apropriado de Babilônia
a grande, né? E aí confirma também a mensagem profética a respeito desse assunto. Tá? Então, queridos, nós podemos ficar tranquilos em relação a isso. Muitas pessoas, elas querem duvidar da Bíblia, muitos estudiosos, e a gente enfrenta assim um embate quando os nossos filhos, eles são alimentados na igreja, eles crescem confiando na Bíblia, e agora quando chega no ensino superior, chega dentro de uma universidade, eles são desafiados, né, a provar a existência da Bíblia, ou são desafiados a não crer mais na Bíblia. Tá? Mas nós não precisamos temer, os nossos filhos não precisam ficar preocupados, porque a arqueologia, ela confirma as histórias bíblicas. Tá? A respeito do Jesus histórico, será que Jesus realmente existiu? Será que Jesus é apenas um personagem que foi criado, que foi inventado pelos cristãos? Ora, meus queridos, se você ler lá o relato de Mateus 26, João capítulo 11, capítulo 18, ali nos fala de Caifás, nos fala de Pôncio Pilatos, né? Ali nos fala de como eles armaram planos para matar a Cristo, para destruir a Jesus. Tá? E a arqueologia, ela tem descoberto muitas inscrições, muitos pedaços de materiais que citam então Caifás. Tá? Por exemplo, olha, em 1990 foi descoberta no sul de Jerusalém uma tumba familiar. Nessa tumba, ela continha 12 ossuários. Né? Olha que palavra difícil, né? Ossuários. Tá? Ou seja, caixa de ossos. E tinha moedas, tinha cerâmica na tumba, datando aí no 1º século depois de Cristo. E havia a citação de um nome, José, filho de Caifás. Olha só. Né? Então veja bem, então aí confirmando a existência de Caifás. Tá? Em 1961, uma descrição com o nome de Pôncio Pilatos, governador da Judéia sob o imperador Tibério César, foi encontrada em uma pedra no teatro de Cesareia Marítima. Então olha aí, confirmando aí, né, a existência então, né, de Pôncio Pilatos. Então, nós vemos que muitas partes da história bíblica, elas vêm sendo confirmadas, tá? E nós podemos ficar tranquilos em relação a isso. Tá? E as fontes históricas apresentam uma base adicional, extra-bíblica, para a existência de Jesus, que foi adorado nos primeiros 50 anos após a sua morte. Então, olha a influência. Se fosse uma mentira, com certeza teria já se apagado, não ia durar tanto tempo aí, né? 50 anos após a sua morte, né, são encontradas evidências da adoração ao Senhor Jesus. Então, nós podemos ficar tranquilos e nós podemos confiar. E é interessante, meus queridos, que a arqueologia, ela não escavou ainda, segundo aqui o comentário da lição, não escavou nem 5% dos sítios arqueológicos. Então veja, se em apenas 5% já foram encontradas muitas evidências, você imagine quando essas escavações começarem a avançar mais, quantas coisas não serão descobertas, confirmando então a palavra do Senhor. E para encerrar a lição, na parte de quinta-feira, nos fala a respeito da fé e da história. Qual é a importância da fé para a história? Veja, se você for uma pessoa de fé, você pode passar a fazer parte da história. E a sua fé, ela vai influenciar outras pessoas. E a fé que nós cremos não é uma fé passiva, uma fé morta. Não, de forma alguma. A fé que nós cremos, que nós professamos, ela deve nos levar à ação. Deve nos levar à ação. Tá? E essa ação, essa fé, ela se torna, então,
um modificador na vida das pessoas e também na história. Por exemplo, lá em Hebreus capítulo 11, nós vemos ali a galeria dos heróis da fé. E essas pessoas que estão relatadas ali, elas causaram transformações no mundo da sua época, transformações na sua comunidade, porque elas tiveram fé. E muitas dessas transformações, elas ficaram registradas na história. Aqui tem uma lista, aqui, olha, na pergunta número 5 aí, para nós completarmos aí. Tá? E aqui nos fala a respeito de Enoque. Enoque não influencia a nós até os dias de hoje? Sim. Toda vez que nós falamos de Enoque, o que vem à sua mente? Que Enoque foi trasladado. Então você veja, pela fé Enoque foi trasladado. Então veja que a fé de Enoque, ela ficou registrada, entrou para a história e nos influencia hoje. Quem que não quer ter uma fé igual à fé de Enoque e ser trasladado, ir para o céu? Muitos de nós. Noé, a maioria, acho quase todos, né? Noé, por exemplo. Noé não teve um ato de fé, e a fé de Noé não levou com que ele fizesse as ações que Deus pedia? Claro. Então, Noé, ele construiu uma arca. Se você imaginar hoje construir uma arca, você pode começar a pensar aí na sua mente, bom, vou precisar de madeira, vou precisar de ferramentas, né, vou precisar vedar muito bem isso daí. Mas agora, quando você pensa em construir uma arca para te livrar de um dilúvio, num lugar que nunca choveu, aí complica, né? Aí precisa realmente ter fé. E Noé teve essa fé. E veja, o dilúvio, ele é foco de estudo aí, dos arqueólogos, né? Ele é foco de estudo, né, das ciências. Tá? Tudo por quê? Porque alguém teve fé, creu, obedeceu ao Senhor, construiu uma arca e até hoje eles estão procurando essa arca aí. Tá? Então está movimentando até hoje a história. Abraão, ele é conhecido como o pai da fé. Abraão, ele partiu obedecendo a ordem do Senhor sem saber para onde ia. E isso ficou registrado. Sara, ela recebeu poder para ser mãe em idade avançada já, ela era estéril. Mas ela, pela fé, ela alcançou essa graça. José, meus queridos, como que a história de José, ela impacta a história. Né? José, ele se tornou governador do Egito. E vocês conhecem a história, os 7 anos de fartura, depois os 7 anos de fome, a forma como Deus conduziu todas as coisas, e por meio de José, ele foi revelando a história, e José conduziu ali toda aquela situação, Deus permitiu que fosse revelado, Deus revelou para ele para salvar a humanidade, para salvar as pessoas daquela época da fome. Moisés, olha só, queridos, a intervenção de Moisés na história pela sua fé. Você sabia que foi encontrado no fundo do Mar Morto restos de materiais do exército egípcio, confirmando ali que eles atravessaram o Mar Vermelho, confirmando que o mar se fechou sobre eles. Tá? Nós não podemos ter dúvida. E uma coisa que mexe conosco é que Moisés, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, para se tornar um pastor de ovelhas no deserto. Sabe, meus queridos, isso é muito forte. Quando eu estava estudando a lição, eu me senti muito tocado nesse ponto aqui. Quantos de nós hoje, nós abriríamos mão de talvez uma posição elevada para servirmos ao Senhor? Porque Moisés, ele se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó, ser o herdeiro do trono, para ser um pastor lá no deserto de ovelhas, e depois ele estava sendo preparado, né, para depois conduzir aquele povo em meio ao deserto, em busca da promessa. Nós temos a promessa do Senhor, e nós devemos ser como Moisés. Né? Então Moisés, pela fé, mexeu na história e está registrado até hoje todos os feitos que aconteceu ali no Egito, comprovado historicamente e arqueologicamente. Raabe também, ela pela fé, ela acolheu aqueles espias
e ela foi salva e ela entrou na genealogia de Cristo. Olha só, e Sansão, ele praticou a justiça. Então, meus queridos, a história bíblica já aconteceu. E a arqueologia, a história, ela está confirmando e vai confirmar ainda mais. Só que o ponto que nós encerramos aqui, qual é a sua atitude diante disso? Você vai escolher ter fé na Bíblia, na palavra de Deus, ou você vai escolher duvidar e acreditar mais em teorias? Tá? Então fica esse apelo aí para você. Se você escolher ter fé, você vai fazer parte da galeria da fé. Não lá em Hebreus 11, que o cânon bíblico já se fechou, mas você vai ser um herói da fé lá no céu e vai receber a coroa da justiça do reto juiz, que é o nosso Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude e que a cada dia mais nós possamos intensificar o nosso relacionamento com Deus e nutrir a nossa fé nesse Deus maravilhoso. Um grande abraço, fique com Deus. Eu peço, enquanto o coral canta, cada pessoa possa refletir na sua vida e ter a humildade de receber o Espírito Santo para ser moldado e purificado por Deus. Amém. Molda-me, Senhor, conforme o teu querer. Faça resplandecer tua luz em meu viver. Ouça minha voz pedindo perdão. Tu me sondas, me conheces, toma o meu coração. Toma-me, Senhor, em tuas mãos, sara as feridas do viver, mostra-me o caminho a seguir, para que eu veja o teu poder. Quero em teus braços sempre estar, quero a tua face contemplar. És o meu oleiro criador, molda-me, meu mestre e salvador. Molda-me, Senhor, conforme o teu querer. Faça resplandecer tua luz em meu viver. Ouça minha voz pedindo perdão. Tu me sondas, me conheces, toma o meu coração. Toma-me, Senhor, em tuas mãos, sara as feridas do viver, mostra-me o caminho a seguir, para que eu veja o teu poder. Quero em teus braços sempre estar,
Ok. Nesse momento, então, nós vamos orar ao nosso Deus. Orar por esse momento maravilhoso que nós tivemos aqui. Feche os seus olhos aí onde você está, curva a sua cabeça em sinal de reverência e vamos orar. Santo e maravilhoso Deus, por mais que o inimigo ele tente, bom Pai, frustrar os teus planos, por mais que o inimigo tente trazer descrédito à tua palavra, à Bíblia Sagrada, nós vemos como que a arqueologia, como que a história, os historiadores, eles vêm confirmando o relato bíblico. Senhor, muito obrigado por essa transparência, por essa confiança. Muito obrigado por sabermos, bom Deus, qual é o final dessa história. Muito obrigado porque o Senhor vem para nos buscar. Abençoe-nos, Senhor, aumente a nossa fé a cada dia para que nós possamos continuar firmes e assim como aqueles heróis da fé de Hebreus 11, nós possamos impactar o mundo e as pessoas possam te conhecer. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Feliz sábado. É uma alegria muito grande estar com vocês nesta manhã. É muito bom nós adorarmos a Deus no sábado. E eu gostaria que você sentisse a presença do Senhor a cada instante desse culto na sua vida. O Espírito Santo ele vai falar ao seu coração. E esse é o nosso desejo, que realmente você ouça Deus falando com você neste momento. E continuando a nossa adoração ao Senhor, nós vamos louvar o seu santo e bendito nome.
Provai e vede. História de hoje, anunciada. Eu sou Cleude, mas me chamam de Branca. Sou a motorista da equipe missionária e ajudo no que posso nos projetos evangelísticos. Eu sou a Socorro e ajudo na hora de ministrar a palavra e também nos momentos de louvor. Eu sou Reginaldo e sempre preparo uma mensagem musical especial para apresentar nas igrejas onde estamos. Eu sou a Lourdes, coordeno a escola sabatina e a parte musical, cantando e incentivando o louvor nas congregações. Eu sou a Anunciada, sou a pregadora da equipe missionária e também dirijo e coordeno os estudos bíblicos. Nossa equipe está sempre se deslocando para as igrejas longe dos grandes centros, levando a mensagem de salvação aos mais necessitados. Particularmente, Deus me deu uma missão há 40 anos e eu tenho feito tudo para cumprir. Sou uma pessoa humilde, sem recursos, mas Deus tem me usado para construir igrejas nas comunidades mais carentes do nosso município. Essa é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, construída aqui em Vermelho. Nós construímos essa igreja, eu ajudei desde a fundação, construir a nave, classe de criança, sala de jovem, muro, jardim. Hoje, com 87 anos, depois de 10 igrejas construídas, eu ainda tenho saúde para seguir nesse ministério. João, essa obra eu quero entregar em 6 meses. Vamos acelerar esse trabalho, que está muito devagar. Estou diante de mais um projeto concluído aqui no Alto da Bela Vista, contemplando uma igreja adventista que eu fiz parte na construção desde a fundação. Depois de concluída, fomos muito abençoados por ver muitas almas e se batizando. Contemplamos a felicidade de todos, porque é maravilhoso servir ao Senhor. João, quando estiver pronto, me chame que eu vou sentar uns tijolos, tá bom? Tudo bem, daqui uns 5 minutos a massa está pronta. Durante toda a minha vida, Deus tem sido fiel comigo e meu compromisso com a sua causa é uma resposta a essa fidelidade. Caros irmãos, eu lhes faço um desafio para que vivam uma experiência real com o Senhor. Provai e vede. E agora, eu os convido para esse momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Vamos orar então, meus queridos, nesse momento. Feche os seus olhos aí onde você está, curve a sua fronte e vamos falar com o nosso Deus. Querido e maravilhoso Deus, nosso Pai amado, a nossa gratidão infinita, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e fará por cada um de nós. Nós te louvamos pelo plano da salvação, pela certeza, a esperança que nós temos em nosso coração de que o Senhor vai voltar e o Senhor vem para nos buscar. E esse dia será um dia de grande alegria, porque nesse dia nós vamos ver o nosso Senhor face a face. Nós vamos reencontrar os nossos entes queridos que descansam no pó da terra, mas que ouvirão a sua voz.
Será um dia maravilhoso, Senhor. Por favor, nos ajude a não desistirmos, a continuarmos firmes, para que nós possamos alcançar a vitória por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Abençoe o Guilherme, que vai transmitir o pão da vida para nós nesta manhã. Que o Senhor o use mais uma vez, derramando sobre ele o teu Espírito Santo, para que ele fale ao nosso coração. Nós oramos nesse momento em nome de Jesus. Amém. Olá, irmão, feliz sábado. Que bom estarmos deleitando de mais um dia do Senhor. Queremos agradecer você que deu-nos a oportunidade de estar entrando na sua casa para juntos louvarmos e engrandecermos o nosso Deus. Independente dos problemas que temos enfrentado, é refrigerador no final de uma semana corrida, de dificuldades, de batalhas, o mundo do jeito que está, nós temos um dia separado para descanso, um dia abençoado, um dia para louvar e engrandecer o nosso Deus e agradecer pela sua proteção. Afinal, estamos todos vivos. Então, eu quero agradecer você pela oportunidade de estar acompanhando hoje o culto distrital do Novo Mundo Sede. Para você que não me conhece, meu nome é Guilherme. Eu moro aqui em Goiânia há aproximadamente 3 anos, se eu não me engano. Sou mineiro lá de Uberlândia. Quero aproveitar e mandar um abraço para a minha família, que estão me prestigiando hoje. Meus amigos também. E o pessoal de Goiânia já sabe que eu sou acostumado a cantar, né? Cantar é o meu forte, é o que eu faço com menos medo, menos insegurança. Porém, esse ano o Senhor tem tocado muito ao meu coração. E eu quis desenvolver outras áreas da minha vida. E hoje, pela primeira vez, estou pregando aqui na cidade de Goiânia. E quando eu recebi o convite, há mais ou menos 3 semanas atrás, eu fiquei um pouco apreensivo. Porque bateu frio na barriga, lógico. Fiquei preocupado. O que eu iria falar? Qual tema eu iria escolher? Enfim, eu achei que não ia acontecer. Mas porque eu estava colocando a ordem errada das coisas. Porque, na verdade, quem fala aqui não sou eu. Quem escolhe o tema não sou eu. Então, há 3 semanas atrás, mais ou menos, eu orei a Deus e falei, Senhor, se me convidou, é porque o Senhor quer. Então, que o Senhor me capacite e me mostre sobre o que falar. Então, você, meu irmão, que nessa manhã possa abrir o seu coração para ouvir o que Deus está falando, e não eu. Ele revelou essa mensagem para mim, e eu fiquei muito feliz num primeiro momento. No segundo momento, fiquei um pouco preocupado. Vocês vão entender por quê. Porém, há 3 semanas eu vi que Deus colocou essa mensagem no meu coração, e é isso que Ele quer falar para o seu coração hoje. Tá bom? Então vamos começar. Quando nós analisamos a Bíblia, em todas as épocas nós percebemos que Deus faz questão de assinalar e separar aqueles que são seus. Não que Ele faça algum tipo de acepção de pessoas, porque Deus não faz acepção de pessoas. Porém, por vários períodos, de ponta a ponta na Bíblia, a gente consegue perceber sempre um povo em que carrega algumas características que o fazem ser reconhecidos como povo de Deus. E nós precisamos, então, vamos começar a nossa mensagem analisando quais são essas características, certo? Olhando hoje no cenário atual, nós conseguimos identificar algum povo que tenha características bíblicas que os definem como povo de Deus? Você certamente respondeu aí. Alguns responderam que sim, alguns acreditam que seja a igreja adventista. Porém, vamos confirmar aquilo que falamos e aquilo que pensamos? Eu já tenho isso de praxe na minha vida. Eu que sou de área de exatas, tudo faz sentido para mim na hora que eu consigo provar que aquilo é real, certo? Tá certo que às vezes nós dependemos da fé para acreditar em algumas coisas. Porém, quando nós temos algumas confirmações, eu tenho a sensação de que fica um pouco mais fácil.
a gente depende um pouco menos da fé. Então, vamos parar de ficar baseado só na fé e vamos contextualizar, vamos ver o porquê que acreditamos em A ou em B, certo? Então, vocês verão que a nossa mensagem hoje ela vai ser bastante baseada na leitura da palavra de Deus e também alguns trechos do Espírito de Profecia, para que nós possamos confirmar as nossas convicções. Então, eu quero que você abra sua Bíblia nesse momento, em Apocalipse 12, versículo 17. Se você não tiver com a sua Bíblia aí em mãos, vai ser projetado para você ler junto conosco, para que seja uma leitura intencional, para que você possa interpretar o que estamos lendo, e não só ouvir o que eu estou te falando, para que a assimilação de tudo que eu esteja falando aqui seja um pouco maior. Então vamos em Apocalipse 12, 17, nós temos o seguinte verso: irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Certo? Nós, como adventistas, e até não adventistas, que de alguma forma já estudou o Apocalipse, nós sabemos que o Apocalipse trata-se de um livro de simbologia. Então, no estudo aprofundado do Apocalipse, a gente percebe e a gente conclui algumas verdades espirituais, tais como, nesse verso aqui, quando fala dragão, a gente sabe que isso se refere a Satanás. Quando se refere mulher, nós sabemos que se refere à igreja, e os descendentes da mulher é o povo de Deus, certo? Então, nós vemos aqui, através desse texto, que o dragão irou-se contra a igreja, certo? Agora vamos lá. Aqui diz que as duas características desse povo eles guardam os mandamentos de Deus e têm os testemunhos de Jesus. Então eu volto a te perguntar: conseguimos identificar um povo hoje, alguma denominação religiosa, ou algum grupo de pessoas sem denominação, que tenha essas duas características? É mais fácil nós identificarmos uma denominação. Provavelmente você respondeu Igreja Adventista, certo? Guarda os mandamentos de Deus e tem os testemunhos de Jesus. Porém, nós precisamos definir exatamente o que é esse testemunho de Jesus, certo? Por isso que eu quero chamar você para ler Apocalipse 19, versículo 10, que diz o seguinte: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então agora ficou mais fácil responder a pergunta, certo? Você acredita que nós conseguimos achar um povo na atualidade que tem essas duas características? A primeira delas é guarda os mandamentos de Deus, e a segunda é tem o espírito de profecia manifestado no seu meio? Você vai continuar respondendo que é a Igreja Adventista, certo? E é por isso que nós precisamos conversar um pouco nessa manhã. Justamente por você acreditar nesse segundo fato. Muito provavelmente, você já teve algum embate teológico com algum irmão não adventista, e alguém já te falou que a graça suplantou a lei, aquele que é nascido novo está sob a tutela do Espírito e não da lei. E aí você vai e fundamenta a sua resposta, falando da validade eterna da lei de Deus. E com isso, os adventistas são taxados de fundamentalistas, certo? É aí que não entendo como é que para a primeira característica nós somos ortodoxos, fundamentalistas, e para a segunda característica do povo de Deus, na maioria das vezes nós somos relativistas. Por exemplo, vocês sabem onde eu quero chegar. Vocês sabem sobre o que eu vou falar. Eu vou falar sobre os escritos de Ellen White. Vou abordar um pouco no nosso sermão sobre isso, sobre a manifestação do dom de profecia no nosso meio.
A gente vê às vezes alguém falando, ah, não, mas a gente tem que pegar o contexto de Ellen White, não, isso aí é aplicação muito específica, não, eu não acho isso, eu acho que ela está equivocada, eu preciso pegar os escritos dela e filtrar pela Bíblia, acaba não sobrando muita coisa. Infelizmente eu já vi pessoas falando isso, certo? Então, nós precisamos entender que é perigosa essa atitude nossa. Então eu quero contextualizar um pouco mais, lendo algumas passagens com vocês, para mostrar a importância do dom de profecia, certo? Quero que você abra sua Bíblia em Provérbios 29, versículo 18. Aqui diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Olha que coincidência, de novo nós vemos as duas características em um mesmo versículo, certo? Mas não para por aí. Vamos ver o que nós temos em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, capítulo 5, versículos 19 e 20. O texto diz assim: não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias. Vamos um pouco além, vamos ler mais um, 2 Pedro. Irmão, esse aqui não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus, certo? O que eu vou falar aqui hoje é tudo que o Espírito Santo tocou no meu coração para falar. Não estou falando nada da minha cabeça que eu acho. Por isso que a gente vai ler bastante. É necessário a gente ler, senão a gente perece. Devemos buscar na palavra de Deus todas as respostas dos nossos questionamentos. Enfim, 2 Pedro capítulo 1, versículo 21 diz o seguinte: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E por último, nessa parte, vamos ver o que o salmista nos diz em Salmos 81, versículo 11 ao 13. Diz assim: mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim, deixei-o andar na teimosia do seu coração, siga os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos. Irmãos, nós vemos a necessidade de escutar a Deus. A Bíblia mostra isso como essencial na nossa vida. E é por isso que eu quero contextualizar historicamente com uma história relatada lá em Números, capítulo 13. Essa história é muito conhecida por alguns e eu quero compartilhar com vocês. Números capítulo 13, versículo 1, diz o seguinte, do 1 ao 3, no primeiro momento. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Irmãos, quando a gente vai em Deuteronômio 1, nós vemos que a ideia de enviar os espias, olhar a terra, parte do povo. Moisés acata essa ideia, mas ele não decide por conta própria. Ele apresenta ao Senhor, depois você pode conferir no capítulo 1 de Deuteronômio, ele apresenta ao Senhor e o Senhor autoriza. Então, segundo o mandado do Senhor, os espias foram enviados. E outra coisa que é importante nós ressaltarmos aqui, que não eram quaisquer pessoas, eram os cabeças,
Eram os cabeças dos filhos de Israel, eram os príncipes. Então, vamos lá para o versículo 25, já do mesmo capítulo 13, diz o seguinte: ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã, a Cádiz, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Irmãos, Moisés pediu um relatório minucioso. Ele queria saber se a terra era boa, queria saber se as cidades eram fortificadas ou se eram aldeias, queria saber como que eram os homens, queria que trouxesse frutos. Nós sabemos que eles trouxeram uvas, que eram tão grandes que precisaram ser carregados por 2 homens. Além disso, trouxeram figos e romãs. E no retorno deles, eles encontram com o povo no deserto, certo? Então vamos dar continuidade ao texto aqui. Relataram ao Moisés aquilo que ele pediu, né? E disseram: fomos à terra, aqui nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então nós vemos que tinha muita gente. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. E aqui a gente vê o que a desgraça do pecado faz, gente. No início eles trazem um relatório, falando bem. Não, essa terra é boa. Apresentando as qualidades. E quando Calebe incentiva, insulta eles no sentido positivo de subir e possuir a terra, aí vem o desdém da terra. Ó. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Dando continuidade no capítulo 14, vamos ler só mais um pedacinho dessa história para a gente chegar onde é preciso. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Repara bem esse segundo verso. Todos os filhos de Israel murmuraram contra quem? Moisés e Arão. Vamos dar continuidade ao terceiro versículo. E por que nos traz o Senhor a essa terra? Para cairmos a espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Irmãos, eu fico me perguntando como é que depois de tudo que eles presenciaram, mas também não julgo eles por isso, depois de tudo que presenciaram, como é que conseguiram demonstrar tamanha ingratidão? É muito grande a ingratidão deles. É difícil até de aceitar que eles tiveram tal atitude, certo? Vamos ler mais um pouquinho. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel.
Irmãos, eles simplesmente desconsideraram tudo que o Senhor tinha feito até ali. E o restante da história no capítulo 16, depois se você quiser conferir, a gente sabe que resulta na rebelião de Coré, Datã e Abirão, uma rebelião satânica contra os servos de Deus. E nós sabemos que eles pegaram pedras para matar Josué, Caleb, Arão e Moisés. E Deus revelou através da irmã White que quando eles foram para matar eles, a glória do Senhor se manifestou no santuário, apareceu no santuário, e aí eles começaram a temer. Eles perceberam que estavam em desagrado com Deus. Olha que revelação fantástica que ele faz através dos escritos dela. Só que Moisés, ele ainda intercede pelo povo e pede perdão para Deus em nome do povo. E nós vemos no versículo 20 que o Senhor diz o seguinte, tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo e como a toda terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram à minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Agora pensa comigo, irmãos. Moisés quase foi apedrejado pelo povo. E de repente ele tem que levar essa mensagem para o povo. Então aqui tem uma primeira característica de duas que eu quero mostrar para vocês nesse sábado. A primeira característica de duas que o profeta tem, que o profeta tem que ter. A primeira delas é, quando Deus pede, quando Deus manda, ele tem que fazer. Será que Moisés não ficou com medo, não? Quase foi morto, apedrejado, e de repente ele tem que dar uma mensagem dura dessa, para um povo ingrato daquele jeito. De repente chegar a falar, olha, vocês foram ingratos com Deus, já duvidaram dele 10 vezes ou mais, e vocês não vão entrar na terra. Aqui a gente vê a primeira característica, que quando Deus pede, o profeta tem que fazer. A gente tem vários exemplos desse na Bíblia. Mas Deus fala o seguinte, porque teve aquela parcela que foi fiel. Porém o meu servo Caleb, versículo 24 ao 27. Porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar à terra que espiou, e a sua descendência possuirá. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Mudai amanhã, de rumo caminhai para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Depois disso o Senhor a Moisés e a Arão, até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Mas vamos lá. Lembra que eu te pedi para prestar bastante atenção no versículo 2, que diz, todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E aqui, de repente, no versículo 27, o Senhor diz que está cansado. Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Será que a Bíblia entrou em contradição aqui? Não, irmãos. É o seguinte, quando nós murmuramos contra o profeta, nós não o fazemos para com ele, é contra Deus. Porque o profeta faz o que Deus pede. Então, quando você encontrar algum irmão menosprezando algum escrito de Ellen White, ele não faz isso contra ela, é contra o próprio Deus. É aí que mora o perigo. E ela própria diz isso, que falar contra a mensagem dela é o menor do menor. O perigo é que está indo contra a vontade de Deus, contra a palavra de Deus. Então, o que eu quero deixar claro é que quando nós murmuramos alguma palavra profética, nós não estamos fazendo isso contra alguém, como eu já falei aqui, estou apenas reforçando.
nós não fazemos contra o canal, contra o instrumento, contra o meio utilizado. Nós fazemos contra o próprio Deus. Assim como o povo fez. E aí eu me pergunto aqui, nossa, como é que depois de tudo que Deus fez, o povo foi capaz de murmurar contra ele? Será que o Israel de hoje não faz a mesma coisa? Será que nós não murmuramos contra a palavra de Deus por meio dos escritos de Ellen White? Eu quero deixar claro que aqui eu não estou enaltecendo Ellen White. Eu estou enaltecendo a palavra de Deus revelada por Ellen White. O instrumento não me interessa de onde vem, qual é a fonte. E nós vamos contextualizar tudo isso daqui com mais textos. Você vai sair daqui convicto não pelo que eu estou falando, mas pelo que está escrito, pelo que o Espírito de Deus está revelando. Certo? O mesmo sentimento do Israel no passado é o nosso sentimento hoje, infelizmente. O Israel moderno ele tem tido uma disposição do Israel do passado. Tem murmurado contra o profeta e a sua mensagem. E comete um grande equívoco, pois murmura contra o próprio Deus. Nós precisamos acabar com essa síndrome do eu acho que isso pode. Eu acho que isso não fazia sentido naquela época. Eu acho que nós vivemos um outro momento. A gente tem que acabar com essa síndrome do eu acho e implantar na nossa vida o assim diz o Senhor. Nós temos que parar com esse relativismo, irmãos. Eu preferia 1000 vezes. No início eu falei que eu estava nervoso para essa mensagem. Assim como eu estou. Eu preferia 1000 vezes pregar sobre uma mensagem um pouco mais tranquila, uma mensagem que talvez não poderia fechar o coração de algum irmão contra mim, porque essa mensagem pode ferir um irmão sem mesmo eu conhecer ele. Eu preferia 1000 vezes pregar algo um pouco mais brando, suave aos seus ouvidos, mas o Espírito Santo de Deus tocou meu coração para que essa fosse a mensagem. Eu fico um pouco preocupado, porém eu confio no Senhor. E se Ele escolheu essa mensagem para que eu passasse ela aqui nesse sábado, assim eu estou fazendo, independente das consequências. Eu espero que a consequência seja positiva, que o Espírito de profecia, a palavra de Deus para esse povo da atualidade, possa tocar o seu coração. Eu enfrento isso na vida também, irmãos. Eu, nessa quarentena, tenho estudado bastante o espírito de profecia. E eu vejo que eu tenho várias coisas a mudar. Eu sei que é difícil, mas eu não posso colocar como impossível. O Senhor vai nos ajudar a melhorar aspectos da nossa vida que precisam ser mudados. Por exemplo, se eu acredito que o Espírito de Deus manifestou através de Ellen White o que Deus queria revelar a nós, por que às vezes quando eu tenho um problema com meu filho, eu não tenho filho ainda, mas eu vejo algumas pessoas com problema com filho, que procura fontes externas. Eu não estou criticando o fato de procurar fonte externa, mas por que antes de procurar uma fonte externa, por que não procura o que o seu próprio Deus fala? Deus deu instrução a respeito da educação dos filhos, sobre casamento. Eu já presenciei vários amigos, familiares se separando. Eu nunca vi um familiar meu que lesse o espírito de profecia, que lesse o que Deus revelou através da irmã White sobre casamento, separar. Todos os que separaram não lia. É difícil, você não vai encontrar um casal que lê a Bíblia diariamente, estuda o espírito de profecia. Dificilmente você vai ver um casal desse querendo se separar, com dificuldade financeira, enfim, diversas áreas. A opinião do salvo deve ser o assim diz o Senhor. Ele deve procurar ouvir a palavra profética. Então, se você está com dificuldade em alguma área, pesquise. A gente tem uma revelação gigantesca a respeito do que Deus tinha preparado para nós nessa geração final, nesse tempo final, nos últimos anos. E eu quero compartilhar com você o seguinte:
Nesse momento nós vamos ler, está sendo projetado para você aí, a crença fundamental da Igreja Adventista do Sétimo Dia, número 18. Ela atualizada da última conferência de 2015, ela diz o seguinte: as Escrituras revelam que um dos dons do Espírito Santo é a profecia. Esse dom é uma característica da Igreja Remanescente e nós cremos que ele foi manifestado no ministério de Ellen White. Seus escritos falam com autoridade profética e provém consolo, orientação, instrução e correção para a igreja. Eles também tornam claro que a Bíblia é a norma pela qual deve ser provado todo ensino de experiência. Irmãos, eu quero fazer uma comparação rápida aqui com vocês. Do Gênesis a Malaquias, o Velho Testamento, ele foi escrito num período de aproximadamente 1100 anos. O Senhor levantou profetas para que escrevessem o Velho Testamento, mais ou menos do ano 1500 a.C. até o 4º século a.C. Depois nós temos um período intertestamentário, que é mais ou menos 400 anos, onde temos um silêncio de Deus, onde nós não temos revelação nenhuma de algum profeta que trouxe alguma mensagem revelada por Deus. Nós vamos ter João Batista pregando pelo deserto, que haveria um que deveria ser batizado com fogo. Com a morte de Cristo, irmãos, por volta do ano 50, começa a se escrever o Novo Testamento. E aí essa inspiração vai mais ou menos até o ano 100 depois de Cristo. Então, nós vemos aí quais foram os períodos em que a Bíblia foi escrita. E depois passou-se mais ou menos 17 séculos e meios de mais um momento de silêncio do Senhor, onde ele não havia levantado um novo profeta. E aí, Deus suscita o ministério de uma mulher frágil. Não frágil pelo fato de ser mulher, porque isso não quer dizer nada, mas frágil porque era uma jovem doente. Antes ele tinha tentado outras 2 pessoas, porém, Ellen White foi a que aceitou. E aí Deus, por meio dela, faz a revelação do maior conteúdo até hoje, para anunciar uma mensagem final. A própria Ellen White fala que a mensagem dela não é mais importante do que a Bíblia. E nós sabemos que ela escreveu muito mais do que a Bíblia. Porém, eu não acredito que o Espírito de Deus, ele ficou menos instruído. Então, da mesma maneira que o Espírito Santo inspirou, em questão de qualidade, os profetas da Bíblia, eu acredito que o mesmo foi feito com Ellen White. Então, eu quero compartilhar com vocês alguns textos, mais alguns textos, só que agora do Espírito de profecia, para nós chegarmos à conclusão da nossa mensagem nessa manhã. O primeiro que eu compartilho com vocês é: não obstante, isso aqui é Ellen White falando, não obstante, quando vos mando um testemunho de advertência e reprovação, muitos de vós declarais ser simplesmente a opinião da irmã White. Ela falando dela mesma. Tendes assim insultado o Espírito de Deus. Meu irmão, se você acabou de concordar com a crença número 18 que nós lemos, isso aqui é grave. Tendes assim insultado o Espírito de Deus. E se você reprova o que ela declarou? Vamos dar continuidade ao texto. Sabeis como o Senhor se tem manifestado por meio do Espírito de profecia. O passado, o presente e o futuro têm passado perante mim. Mensagens escolhidas 1, página 27. Esse sermão vai ficar gravado. Você pode voltar depois, pode pegar a referência, pode pegar o seu livro. Confira. Não confia no que eu estou falando. Leia você mesmo. Pega o livro e fala, nossa, realmente não está editado. Diz assim mesmo. Vamos ler mais um. Não escrevo nenhum artigo expressando meramente minhas próprias ideias. Eles são os que Deus me expôs em visão, os preciosos raios de luz que brilham do trono.
A referência está aí, você pode conferir depois. Na página 29 de Mensagens Escolhidas nós vemos: tua obra te é indicada por Deus. Muitos não te darão ouvidos, pois se recusaram a ouvir ao grande mestre. Irmãos, quem não dá ouvido ao que ela escreveu, recusa quem? O grande mestre. Muitos não são corrigidos, pois seus caminhos são retos a seus próprios olhos. Todavia, leva-lhes as reprovações e advertências que te darei, quer as ouçam, quer deixem de ouvir. Página 32 do mesmo livro. Não tenhas medo do homem, pois meu escudo te protegerá. Não és tu que falas, é o Senhor que dá as mensagens de advertência e reprovação. Nunca te desvies da verdade sob quaisquer circunstâncias. Comunica a luz que eu te der. As mensagens para esses últimos dias serão escritas em livros e ficarão imortalizadas, para testificar contra quem? Os que uma vez se regozijaram na luz, mas que foram levados a abandoná-la por causa das sedutoras influências do mal. Irmão, eu não estou falando nada. Isso aqui é o Senhor dizendo. Eu não quero que nada entre goela abaixo. Isso aqui não é eu. Isso aqui é Deus falando. Vamos lá, página 32 também. Em breve serão feitos todos os esforços possíveis para desmerecer e perverter a verdade dos testemunhos do Espírito de Deus. Precisamos ter de prontidão as mensagens claras, exatas, que têm vindo desde 1846 ao seu povo. Isso aqui é fascinante, olha só. Os que mais têm a dizer contra os testemunhos são, em geral, os que não os leram, da mesma maneira que os que se gabam de sua incredulidade na Bíblia são os que têm pouco conhecimento de seus ensinos. Sabem que eles os condenam, e sua rejeição por parte deles dá-lhes um sentimento de segurança em sua direção pecaminosa. Jesus disse: todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Muitos há hoje, seguindo idêntica direção, acham-se especificados nos testemunhos. Os próprios pecados de que eles são culpados, assim não têm desejo de os ler. Irmão, isso aqui é verdade. A maioria das pessoas que eu vejo falando, não, é muito difícil o que Ellen White deixou escrito para a gente. O que o Senhor revelou através de Ellen White é complicado. Não faz sentido para o nosso dia a dia. Sem mesmo ter lido. Eu te convido para fazer o teste. Pega para ler e você verá o tanto que sua vida será edificada com isso. Da mesma maneira que a Bíblia, ela consegue edificar a nossa vida, as revelações de Deus através do ministério da irmã White também vai. O Senhor tem revelou e tem revelado várias coisas através do que ela escreveu. Eu tenho mudanças que eu preciso e quero fazer. Lógico, essas mudanças não necessariamente vão me fazer ser salvo. O fato de eu comer ou não comer carne não vai levar a gente para o céu ou não. Porém, eu posso ter aqui na terra uma qualidade de vida melhor. Não vou entrar nesse mérito. Estou dando só um exemplo. Mas eu, ao ler, sinto o desejo e a vontade de ser diferente. E eu lanço a prova aqui. Faço o teste. Eu tenho quase certeza que você vai querer fazer o mesmo também. As revelações de Deus através do que ela escreveu é de brilho imensurável. É de uma linguagem atual. Traz esperança para a gente. Infelizmente estamos passando por muitas tristezas. Temos parentes que estão aí com essa pandemia perecendo. Temos parentes que estão se separando. Temos parentes doentes.
chega um ponto que a gente fica um pouco desesperado, e é edificador quando a gente vem na Bíblia e encontra refrigério, e também no espírito de profecia. Então vamos dar continuidade aqui, eu tenho coisas fortíssimas para ler com vocês ainda. Mensagens Escolhidas 1, página 48. Satanás está continuamente forcejando por introduzir o falso, para afastar da verdade. O derradeiro engano de Satanás será anular o testemunho do Espírito de Deus. Irmãos, o derradeiro engano de Satanás será anular o testemunho do Espírito de Deus. Está claro aqui. Não absorve quem não quer. Se você vê alguém pregando contra, isso é obra satânica. É que Satanás quer. Aqui está claro, não é eu que estou falando que alguém que com essa atitude está sendo movido por Satanás. Não sou eu, é Deus falando. E ela ressalta aqui, não havendo profecia, o povo se corrompe. A gente já viu isso. Provérbios 29, 18. Satanás operará habilmente de várias maneiras e por diferentes instrumentalidades para perturbar a confiança do povo remanescente de Deus no verdadeiro testemunho. Será ateado contra os testemunhos um ódio satânico. A operação de Satanás será perturbar a fé das igrejas neles. Por esta razão, ele não pode achar caminho tão fácil para introduzir seus enganos e prender almas em suas mentiras, se as advertências e repreensões e conselhos do Espírito de Deus forem entendidos. Irmãos, aqui nós vemos que, se você lê o Espírito de profecia, você está mais avisado do que nunca. Vai ser mais difícil o diabo te enganar. Vai ser muito mais difícil o diabo te enganar. E Ellen White fala sobre ela mesma. A irmã White não é originadora destes livros. Ele contém a instrução que durante o trabalho de sua vida Deus tem estado a dar-lhe. Contém a preciosa e confortadora luz que Deus tão graciosamente deu à sua serva para ser dada ao mundo. Não escrevo sequer um artigo nos periódicos esperando meramente minhas próprias ideias. Então para com esse relativismo de achar que ela está expressando a opinião dela. Ela é bem clara aqui. Eles são o que Deus tem posto diante de mim em visão, os preciosos raios de luz brilhado do trono. Irmãos, nós sabemos que seremos julgados à medida da luz que nós conhecemos. Nós estamos quase no final da mensagem. Nós estamos caminhando para os últimos textos que iremos compartilhar nessa manhã. E quando você se abstém de ler o Espírito de profecia, com o seguinte pensamento, é melhor eu não saber para eu não saber onde eu estou errando, para eu continuar no meu pecado, aqui vem algo revelador e perigoso, caso você mantenha essa mesma atitude. Quero ler com vocês o seguinte. Fraca e trêmula, levantei às 3 horas da manhã para escrever-vos. Deus estava falando através da argila. Vós podeis dizer que esta comunicação foi somente uma carta. Sim, foi uma carta, mas preparada pelo Espírito de Deus, para trazer diante de vossas mentes coisas que tinham me sido mostradas. Nessas cartas que escrevo, nos testemunhos que elevo, estou apresentando a vós aquilo que o Senhor tem apresentado a mim. Irmãos, mais um texto dela deixando claro que ela escrevia o que o Senhor revelou. Pode estar ficando até um pouco chato, redundante, mas com a repetição a gente aprende. Testemunhos Seletos, volume 2, páginas 301, 302, diz o seguinte: não deprimais pela vossa crítica a força, a virtude e a importância dos testemunhos. Não imagineis que podeis selecioná-los para acomodar as vossas próprias ideias, pretendendo que Deus vos deu perícia para discernir o que é luz do céu e o que é mera sabedoria humana. Se os testemunhos não falarem de acordo com a palavra de Deus, rejeitai-os. Irmãos, se você lê alguma coisa do Espírito de profecia e você vê que não bate com a palavra de Deus, não bate com a Bíblia, ela própria fala, rejeita.
mas só se encontrar, que é para rejeitar. Lança o desafio de encontrar onde que não coincide com o que a palavra de Deus, que a Bíblia Sagrada nos diz. Esse aqui é forte. Ou Deus está ensinando a nossa igreja, reprovando os seus erros e fortalecendo a sua fé, ou não está. Esta obra é de Deus ou não é? Deus nada faz em parceria com Satanás. Minha obra nesses últimos 30 anos ou traz o cunho de Deus ou o cunho do maligno. Não há meio termo neste caso. Irmãos, não tinha como Deus fazer um trabalho em parceria com o diabo. Ou o que ela escreveu é 100% inspirado por Deus, ou é inspirado pelo diabo. E a segunda característica de um profeta, eu vou citar um exemplo da Bíblia, em 2 Samuel 7, no encontro de Natã com Davi. Davi fala o quão bem estava, o palácio, as riquezas e tal. E ele comenta com Natã que queria construir uma casa para Deus. E o que Natã fez? Nossa, legal, faz mesmo e tal. Palavras minhas, estou parafraseando aqui, mas foi nesse sentido. Ele concordou com Davi e falou para Davi fazer a casa. À noite, na madrugada, Deus acorda Natã e diz: vai a Davi e fala que é para ele construir nada para mim. Davi é um homem sanguinário. O filho dele pode construir uma casa para mim, mas ele não. Então aqui nós vemos a segunda característica, irmãos. A primeira é que, quando Deus pede, o profeta faz. Ele tem que obedecer. E a segunda é que o profeta não emite opinião. Natã não tinha nada que dar opinião dele. Ah, faz. Deus repreendeu ele na mesma noite. Vai lá e fala para Davi construir nada. Se ela escrevesse algo aqui que fosse da opinião dela, Deus teria repreendido. E aqui, eu posso citar mais um exemplo de que quando Deus pede, o profeta tem que fazer. Isso custou a vida de João Batista. Deus pediu para que ele repreendesse Herodes por estar dormindo com a esposa do irmão. Isso custou a vida dele. Ele foi e fez. O profeta não tem opção. Quando Deus pede, ele obedece. Não por medo, mas por confiar em Deus. E por reconhecer o quão grande é Deus. E aqui nós vamos às últimas duas porções de texto para a gente concluir a nossa mensagem. Essa daqui é uma das primeiras visões de Ellen White, está relatada em Primeiros Escritos, página 76. Ela diz o seguinte: quando o Senhor no início me deu mensagens para levar ao seu povo, foi-me difícil apresentar-lhes. E muitas vezes eu as amenizei e as tornei mais suaves pelo temor de ferir alguém. No início, irmãos, ela teve esse medo, ela teve essa preocupação. E assim como o Senhor repreendeu Natã, nós vamos ver o que aconteceu com ela aqui. Foi uma grande prova declarar-lhes as mensagens como o Senhor mas entregou. Eu não compreendia que estava sendo infiel e não via o pecado e o perigo de tal procedimento, até que eu fui levado em visão à presença de Jesus. E eu vou resumir um pouquinho aqui. Nessa visão, ela vê um grupo de pessoas com roupas rasgadas, cabelos despenteados. Você pode conferir depois, Primeiros Escritos, página 76. E esse grupo chegava perto dela. E quando esse grupo chegava perto dela, eles pegavam as vestes rasgadas deles e encostavam nas vestes dela. E a veste dela começava a ficar suja de sangue. E aí aconteceu o seguinte: ele me olhou com o senho carregado e desviou de mim o seu rosto. Não é possível descrever o terror e agonia que senti.
Caí sobre o meu rosto diante dele, mas não tive força para proferir uma só palavra. Oh, como ansiei ser coberta e ocultada daquela fronte severa. Pude então compreender um pouco de como se sentirão os perdidos ao clamarem aos montes e às rochas. Caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Em visão ela viu o próprio Cordeiro, olhando ela com tal olhar, que ela entendeu como será a sensação das pessoas que pedirão para que as rochas e os montes caiam sobre elas. O quão constrangedor deve ter sido isso, a ponto de desejar a morte. E o texto continua. O anjo do Senhor revela para ela. Ele diz o seguinte, em visão: este não é o teu caso agora, mas esta cena foi apresentada diante de ti para que saibais qual será a tua situação se negligenciares declarar aos outros o que o Senhor te tem revelado. Mas se fores fiel até o fim, comerás da árvore da vida e beberás do rio da água da vida. Terás que sofrer muito, mas a graça de Deus é suficiente. Senti-me então disposta a fazer tudo que o Senhor requereste de mim, a fim de ter a sua aprovação e não experimentar o seu senho severo. Irmãos, se o olhar de Cristo numa situação dessa vai fazer com que alguns desejem a própria morte, desejar que os montes caiam sobre eles, para que eles não tenham que ver o rosto daquele que está sentado sobre o trono, vocês acham mesmo que depois dessa visão, Ellen White teria coragem de negligenciar algum escrito? Vocês acreditam mesmo que ela seria branda, suave, ao repreender alguém? Quando Deus pedia, ela tinha que fazer do jeito que Ele pedia. E para concluirmos, irmãos, eu quero ler uma última porção. Diz o seguinte: vi o estado de alguns que estavam na verdade presente, mas menosprezavam as visões. O meio escolhido por Deus para ensinar em alguns casos os que se desviavam da verdade bíblica. Vi que batendo contra as visões, eles não batiam contra o verme, o débil instrumento pelo qual Deus falava, mas contra o Espírito Santo. Vi que era pequena coisa falar contra o instrumento, mas que era perigoso menosprezar as palavras de Deus. Vi que se eles estavam em erro, e Deus preferia mostrar-lhes seus erros mediante visões, e eles desconsideravam os ensinos de Deus por intermédio delas, seriam deixados a seguir sua própria direção e correr no caminho do erro, e pensar que estavam direitos, até que verificassem quando fosse tarde demais. Então, no tempo da angústia, ouvi-os clamar a Deus em agonia. Porque não nos mostraste nosso erro, para que nos pudéssemos haver endireitado e estar preparados para este tempo? Presta atenção nas últimas palavras desse sermão, irmãos. Ela diz o seguinte: então um anjo apontou para eles e disse: meu pai ensinou, mas não quiseste ser ensinados. Falou mediante visões, mas menosprezastes sua voz, e ele vos abandonou aos vossos próprios caminhos para vos saciardes de vossos próprios feitos. Irmãos, o meu desejo, e eu acredito que esse seja o desejo de Deus, é de que nós não façamos parte desse grupo que venha questionar por que que o erro não nos foi mostrado. Ressalto
que não estou aqui engrandecendo Ellen White. Estou engrandecendo a palavra de Deus para os nossos dias. Se lá na frente você fizer parte desse grupo aqui, o anjo vai apontar e dizer: tudo foi revelado. Você que não quis aprender, você que não quis ouvir. Então, irmãos, que possamos separar um tempo diário para o estudo da Bíblia e do estudo e do espírito de profecia, que é a revelação mais recente de Deus para nós. Amém? Que essa mensagem, de alguma maneira, toque o seu coração. Não por mérito meu, porque isso eu não tenho, mas pela misericórdia de Deus, que escolheu eu para essa mensagem de hoje. E pelo Espírito dele, que você será alcançado pela verdade que precisava ser dita no dia de hoje. Amém? Então vamos fazer uma oração para concluirmos o nosso culto de sábado. Querido Pai que estás nos céus, gratos somos a Ti, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, estudando sobre a Sua palavra, estudando sobre a Sua grandeza, estudando os métodos que o Senhor criou e tem utilizado até hoje para alcançar os nossos corações. Senhor, muitas vezes murmuramos contra o Senhor por acreditar ser impossível seguir aquilo que o Senhor nos pede. Muitas vezes achamos difícil as revelações que o Senhor fez através do espírito de profecia. Mas estamos aqui de coração aberto, pedindo que o Senhor nos capacite para que não façamos parte do grupo que acredita lá no futuro que nunca foi alertado sobre as suas verdades. Que possamos pegar a sua mensagem e deixar um espaço reservado em nosso coração. E que possamos sentir as mudanças necessárias e que o Senhor nos capacite para que essas mudanças possam ser concretizadas. Agradeço a oportunidade de estar aqui nesse sábado falando sobre a sua palavra. Agradeço pela sua misericórdia, porque mérito eu não tenho. Mas agradeço também pela sua insistência, por querer que eu e todos nós sejamos pessoas melhores. Esteja conosco durante o restante de todo esse sábado, que continue sendo um sábado de encontro com o Senhor. É isso que pedimos e agradecemos em teu nome. Amém. Eu vou ouvir a voz de Deus, em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua casa. Estou com meu Jesus. Achei a mim.
Jesus.